Pergunta 588. Independente da vontade dela, a força que as atrai umas para as outras? Então, peraí, vamos, né? Como assim a planta atrai uma para a outra? A planta não atrai uma para a outra, né? Por exemplo, como é que a planta se reproduz? Se ela não tiver um sistema hermafrodita, vai ser pela polinização, pelo vento, por insetos, por animais que comem o fruto, leva para lá e para cá, coisas diferentes. Então a planta, não, a planta, né? Essa planta foi atraída por essa. Calma aí. É independente da vontade, ok? Que as coisas acontecem nas plantas, porque elas não têm vontade. Por que elas não têm vontade? Porque vontade é um pensamento e planta não pensa. Vamos usar o nosso método, o método da doutrina espírita, o pensamento. Se não pensa, não adianta. Olha lá, por quê? Está até me antecipando, olha lá. Por que que elas não têm vontade? Certo, né? É certo que independe da vontade? Certo. Por quê? Porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso se opor. Então, algo que acontece e que a planta não pode escolher, não. Esse pólen, eu quero o pólen daquela samambaia que está me olhando, né, nas noites de verão. Não tem isso. O vento bateu, o pólen foi voando, o pólen está preso na patinha da abelha, na patinha da joaninha, assim vai. E aí, quando ela chegou lá, é puramente mecânico. A planta não tem como escolher, tá? Por que não tem? Porque ela não pensa. Simples assim. Comentando os comentários dos comentadores do além. Mas o comentador, né? O comentador, ele finge que segue o livro dos Espíritos, mas ele segue a si próprio. Então olha lá, as plantas têm atração mútua, porque a matéria atrai matéria na razão da distância que pode atingir. A matéria atrai matéria na razão da distância que pode atingir. Tá. A matéria atrai a matéria, depende, né? Qual o sentido que você está dando aí? Afinidade espiritual, campo magnético, o que é isso? Que a matéria atrai matéria? Tá falando que é gravitação? O que você está falando? Explica para nós. Aí continua ele. Elas se reúnem com maior fulgor nas matas. As plantas se reúnem com maior fulgor. Não, elas não se reúnem. Ok? Pela força das coisas, o fruto, uma manga, quando ela dá fruto, vem um macaquinho, come. Na maioria das vezes ele joga a semente ali mesmo. Aí vai nascer do lado. Aí tem a questão da concorrência, de sol, etc. E aí vai nascendo uma do lado, vai nascendo uma do lado. Às vezes o macaquinho ele leva para comer mais longe, aí a manga cai, né? O caroço cai em outro lugar. Estou usando a manga aqui, né? Multiplica por 1 trilhão. A mesma coisa. Comeu um pêssego, entendeu a ideia? Aí, mas não tem essa, não, as plantas se reuniram, elas não se reuniram, ok? Elas não têm essa questão de organização. Então essa ideia que elas se reúnem com maior fulgor nas matas por lei de afinidade. Não tem afinidade nenhuma. Não tem afinidade porque não tem sentimentos. Não tem harmonia no sentido de, muito menos simpatia, né? Simpatia é o perfeito alinhamento de gostos e instintos. Não tem simpatia, não tem afinidade, não tem nada. Só tem resposta material. Aí diz, se os homens pudessem ver como se fosse, como
se fosse a fraternidade atingindo esse reino. Como elas se entrelaçam nas raízes pela força dessa atração. Não tem esse negócio. Ai, a raiz da sequoia está, né, fazendo carinho na raiz da manga. Não. As raízes estão procurando nutrientes e aí elas se espalham o máximo possível. Como as plantas estão juntas, as raízes se... né? Ah, mas aquele filme Avatar que a mulher coloca lá e eu está respondendo ao chamado. Esoterismo no último grau, isso não é espiritismo. Ah, mas eu acho lindo. Tudo bem, é lindo. Não tem problema, eu gosto, eu quero acreditar, tudo bem. Acredita nas raízes de Ewa, pula 7 ondinhas, toma banho de sal grosso, não tem problema nenhum. Nós aqui estamos estudando a doutrina dos espíritos, ok? Aqui Ewa não manda. Ah, mas Ewa é Deus, tá bom, tudo bem. Vamos seguir aqui. Então elas se entrelaçam, muitas delas se procuram no seio da terra. Como é que alguém se procura? Para se procurar tem que ter identidade de si, tem que ter a busca do outro. E planta não pensa, não tem consciência, não se busca nada, ok? No padrão de sensibilidade que lhes compete atingir na escala evolutiva. Esoterismo no último grau. Isso aí não é espiritismo. É importante a gente trazer, ajuda a gente a refletir, para alguns até ajuda a sedimentar o pensamento. Esse é o nosso caminho. Tem gente que segue o caminho de não comentamos nada que não seja da Kardec. É um direito que a pessoa tem. Outros, eu não comento Kardec. É um direito que a pessoa tem. Eu escolhi comentar Kardec e comentar também os autores que falam de algo sobre espiritismo. Ah, mas isso é moralmente errado. Hã? Do ponto de vista da doutrina? Pega o último livro fundamental de Kardec. Catálogo Racional para a Publicação de uma Biblioteca Espírita. Ele faz análise de obras e ele estabelece obras fundamentais, obras sobre o espiritismo ou complementares, obras fora do espiritismo, e dentro das obras fora do espiritismo tem as obras contra o espiritismo. Se o Kardec fez, eu posso fazer, ok? Então não estou fazendo nada moralmente errado. É um caminho que eu escolhi. Outros podem escolher outros caminhos. Não venham aqui pagar de Madonna da ética, de Madonna da imparcialidade. Não. Aqui estamos estudando a doutrina espírita e usando ela como método, tentando ao máximo não fugir da lei de justiça, de amor e de caridade, ok? Então quando nós estamos aqui atacando uma ideia, não estamos atacando o espírito. Não me importa se ele já mudou de ideia ou se ele não mudou de ideia. O erro permanece e nós atacamos o erro. Simples assim, que fique combinado. E ele ainda faz mais uma última colocação aqui, ó. Essa atração mútua das plantas existe em todos os reinos, bem como no mundo espiritual. Então ele está dizendo que existe uma atração, ele insiste no erro, né? Cada espécie executa de acordo com a sua evolução física, moral e espiritual da vida. Então a planta tem uma evolução espiritual e moral que ele está... Mas aí já seguiu tanto no erro que a gente dá até um desconto aí.